Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas e Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Todas as quarta-feiras temos o nosso culto de ensino, onde o nome do Senhor é glorificado, entoamos louvores a Deus, mas também aprendemos mais da vontade de Deus pela sua palavra. Vocês estão convidados, claro que dentro desse tempo onde o governo do dia 27 a 8 tem proibido todos os cultos e toda a circulação na rua com limite de horário, então, mas a partir do dia 8, querendo Deus, assim esperamos, que voltaremos ao normal, pelo menos com restrições, a igreja estar aberta para nós estarmos cultuando. Então, estão todos convidados. Já pela fé, quero convidar a partir do dia 9 em seguida, crendo na vitória, para os irmãos estar conosco aqui na Assembleia de Deus Jardim Pinheiros, na rua Osíris Paixão Gonçalves, 450. Vamos louvar a Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, iniciando esse culto de ensino da palavra do Senhor. Em seguida, o cooperador Daniel, louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã, nosso inário cristão. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, nós te clamamos, ó Deus querido, uma vez mais a Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor, Senhor. Sabemos, ó Deus querido, Senhor, que já é grande esse privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Ó Deus querido Senhor, por intermédio de Jesus, poder falar contigo e saber que o Senhor está ouvindo, conforme diz a Tua palavra, que os Teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar, Senhor. Eu te peço uma bênção especial sobre cada irmão, Senhor, sobre cada irmã, Senhor, sobre cada lar que agora, neste momento, também está juntamente conosco, ó Deus querido, parando os seus afazeres, ó Deus querido, para cultuar a Ti, para receber a Tua palavra que será ministrada. Ó Deus querido Senhor, toda a honra e toda a glória e todo louvor seja dado a Ti. Enquanto nós prestamos o nosso culto de adoração a Ti, eu te peço, ó Deus querido, abençoa, Pai querido, Senhor, as nossas vidas, tanto aqui, ó Deus querido, o grupo que está, Senhor, realizando este culto, quanto, Senhor, cada lar, Senhor, que está recebendo essa mensagem, Senhor, de salvação, de poder e de graça. No nome de Jesus seja o Teu nome glorificado. Crendo na vitória, eu já te agradeço no nome de Jesus. Graças a Deus, só da maneira que fala o Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos cantar então bem alegre o hino de número 151, nossa harpa cristã. Fala Jesus querido, aleluia. Fala Jesus querido,
fazendo a leitura e a oração pelos pedidos. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Esse é o nosso Deus que fala aos nossos corações, né? Desta maneira. Basta nós estarmos atentos a ouvir a palavra de Deus. E hoje um culto de ensino, né? O qual nós vamos aprender um pouco mais. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Salmo 40, versículo 1. Também em seguida vamos estar lendo em Salmo 42, versículo 11. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 42 e 11. Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Por que você se perturba? Espera em Deus, que do alto vem o meu socorro e o teu socorro. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Maravilha. Vamos estar orando, intercedendo pelos nossos irmãos, aqueles que se encontram enfermos e crendo na vitória. Aleluia. Soberano eterno Pai, te louvo e te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Pode ser, Senhor, neste momento, Senhor, que alguma pessoa se encontra abatida, Senhor, triste, Senhor Deus. Que nesse momento o teu poder, a tua glória, Senhor, venha invadir, Senhor, este lar. Venha invadir, Senhor, esta congregação, ó Deus, dando a paz, dando a alegria, Senhor. Eu sei que os teus ouvidos estão atentos, Senhor, ao nosso clamor, ó Pai. Deus, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa e aprendendo um pouco mais da tua palavra nesta noite. Eu te louvo e te agradeço, é isso que te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso,
Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Enquanto você declara que Ele é grande, enquanto você vai declarando a grandeza dEle, creia que Ele vai manifestando o seu poder na sua vida. Enquanto você professa a sua fé nele, Ele trabalha na tua vida. Não tem limites, em seu perdão encontro paz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é grande, aleluia. É só nele, por Ele, temos paz, graças a Deus. Chegamos para um momento da ministração da palavra através do presbítero Edilberto. Vamos estar recebendo já a palavra do Senhor. Abra os teus ouvidos, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo, aleluia. Seja alimentado, renovado pelo poder da palavra do Senhor, aleluia. Enquanto o servo de Deus, ele abre a boca para transmitir a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele testifica a sua graça, o seu poder na sua vida. E eu creio que enquanto o presbítero ministra a palavra do Senhor, Deus ainda pode estar operando grandes coisas nas nossas vidas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, ou nesta tarde, eu gostaria de fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo 1. É bem verdade que o culto está sendo gravado, mas a mensagem do Senhor é fiel e ela permanece para sempre, porque a sua palavra, ela não volta vazia. Capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que os irmãos, se quisessem anotar, eu vou falar os trechos que eu vou estar mencionando. Como nós já lemos aqui 8, 1 de Romanos e 2, o capítulo 4 e versículo 7 também, Números 13 e 2, depois 6 e 8, e logo após capítulo 14 de Números também, do 20 ao 25, Provérbios 24, 10,
Mateus 25:14 a seguir, a parábola dos talentos, e o livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação de João, no capítulo 2, verso 8 ao 11, e o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a seguir. Então, quero vos dizer na presente data de hoje, que nós temos uma única preocupação. A preocupação é no nosso cotidiano. Na verdade, nós pensamos no ontem e no amanhã, mas nunca no agora. E o apóstolo Paulo, quando ele afirmou isto para a igreja lá em Roma, ele falou assim: portanto, agora. Ou seja, ele estava afirmando uma coisa tão gratificante, que o portanto significa ou assim que agora, tempo presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o interessante deste verso é que a gente buscando em outras revistas atualizadas, nós vemos assim, desta seguinte forma, e se contradizem algumas coisas, dizendo assim: já não existe nenhuma condenação para os que estão com Cristo Jesus. O restante, eles cortam o verso. Isso é na revista Nova Tradução da Linguagem de hoje. A revisada e atualizada, que é RA, está dizendo: pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na tradução brasileira vem da mesma forma: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu já prefiro esta versão revista e corrigida, que é a RC. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Aí dá um entender de que alguma coisa está sendo facilitada. É bem verdade que aquele que anda em Cristo Jesus, ele vai procurar se abster das coisas do mundo. Ele vai se preocupar com aquilo que é pecado para não cometer o pecado. Mas há pessoas que já não têm essa mesma identificação na palavra do Senhor. E o interessante disto, amados irmãos, é que quando nós visualizamos isto, nós visualizamos uma coisa, que é preciso andar em retidão com a palavra do Senhor. Em um certo dia destes, eu vi uma pessoa que é um ébrio, uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, mas que lê a Bíblia. E ele falou assim que os crentes leem a Bíblia como se fosse um jornal. Mas eu falei com ele, eu contestei com ele que o crente ele não lê a Bíblia como se fosse um jornal, mas às vezes nós não meditamos na palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim para nós meditarmos nela dia e noite. Para quê? Para que aprendamos o que é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O interessante de tudo isto, amados, é que dentro desse contexto, nós podemos começar a fazer uma meditação, desde os primórdios, não da igreja, mas do povo que saiu do Egito. Deus ele enviou Moisés para retirá-los de dentro do Egito. E lá no livro de Números, o Senhor, através de Moisés, falou assim: olha, Moisés, separa aí 12 homens, um de cada tribo, para que eles vão à terra que eu vou vos introduzir. Eu vou colocar vocês lá dentro, mas eu quero que você envie 12 homens para lá, para que eles possam ver como é a terra, se ela é boa ou não.
E o interessante é que, dentre estes 12 homens, um era quenezeu, que era Calebe. Calebe, ele era do povo que não era para herdar a terra. Porém, amados e queridos irmãos, ele foi o que, com Josué, que era Oséias na época, eles se rebelaram contra os 10 que falavam contra a terra. Por quê? Quando eles foram para aquela terra, eles viram o manancial que havia naquele lugar. Eles visualizaram também os gigantes que haviam naquele lugar. E quando eles retornaram após 40 dias, houve uma pergunta de Moisés: o que é que tem na terra? A terra é boa? E eles começaram a afirmar o que havia naquela terra. E aí também começaram a dizer: a terra é boa, mas os gigantes estão lá. Não vai dar para nós irmos para aquele lugar, porque é difícil o acesso. Mas aí Josué e Calebe se manifestaram. Por quê? Porque aquele povo, aqueles 10 homens, eles estavam colocando temor em toda uma nação, pois eles estavam escutando o que havia de ruim para eles passar e tomar posse daquele lugar. E o interessante que eu acho neste assunto é que quando Deus olha para aquela rebelião daqueles 10, ele pega e não permite, ele não dá a vontade permissiva daquele povo entrar. Muito pelo contrário, o Senhor, ele falou assim para Moisés: olha, Moisés, já que eles são tão rebeldes, já que eles estão tão fora da minha vontade, então, deste povo aí, nenhum deles vai ver a terra. Eles não vão ser introduzidos na terra. E aí, amados irmãos, eles estavam ali, 40 dias dentro da terra. Vieram para o lugar de onde eles passearam um pouco de tempo, ou caminharam um pouco de tempo no deserto. Mas eles viram os grandes feitos de Deus dentro do Egito, enviando as 10 pragas. E na última das pragas, o Senhor fala assim: olha, todo mundo, vão para as suas casas, fiquem dentro das suas casas, porque o anjo da morte vai passar sobre a terra. Porém, mata um animal e coloca o sangue nos umbrais das portas e estejam dentro da casa, porque quando o anjo da morte passar, ninguém será acometido da morte, mas aquele que não estiver com o sangue acobertando os umbrais da porta, certamente morrerá. E assim o fizeram e viram as grandes maravilhas do Senhor, inclusive a última, porque dos israelitas, dos judeus, nenhum sequer pereceu. O interessante de tudo isto é que depois de eles verem todas estas coisas acontecerem dentro do Egito, que foram retirados de lá com mão forte e braço estendido, eles foram para o deserto e começaram a caminhar. Entre eles houveram os murmuradores. Por quê? Porque eles queriam comer o que eles queriam. Eles não aprenderam nada dentro daquele tempo em que eles estiveram dentro do Egito em escravidão. Porque às vezes as pessoas pensam que o comer bem é bom, mas às vezes não é bom, porque Daniel, quando ele estava dentro, aleluia, do reino da Babilônia, ele não ousou e nem quis experimentar os melhores manjares. Muito pelo contrário, ele andou em retidão na presença do Senhor e não aceitou os manjares do rei. E Deus o abençoou. Mas vamos voltar ao assunto aqui do povo judeu. E amados, quando eles perderam este privilégio, Deus, pela misericórdia dele, falou assim: olha, nós vamos falar com este povo de uma maneira diferente. E nós visualizamos
que lá no capítulo 14, verso 20, o Senhor falou assim, olha, 20 a seguir, até o 24, diz assim, tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. É Deus pegando e conversando com Moisés, dizendo assim, olha, eu estou perdoando este povo. Só que tem um porém. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra com juramento, prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Os irmãos se lembram, e se todos forem consultar a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, a palavra de Deus diz assim, que quando Deus determinou a Moisés que eles, quando chegassem na terra, retirassem a todos os que estavam morando naquele lugar. Ou seja, ia ser somente do povo israelita. Tanto o quenezeu como o amorreu, e o fariseu, o ferezeu, o amoneu, os moabitas, os amonitas, todos os que estivessem dentro daquele lugar, eles deveriam de ser retirados de lá. Tudo por quê? Porque Deus, ele não aprovava aquela mentalidade daqueles seres. Aqueles homens, eles prevaricaram contra o Senhor durante muitas décadas, durante muitos tempos. E Deus não quis que eles ficassem juntos do povo de Deus, do povo de Israel. E o que aconteceu? Dentro desta trajetória, eles foram se esquecendo das ordens de Deus. Mas aí é o que eu acho tremendo, porque Calebe, ele sendo quenezeu, ele defendeu aquilo que ele não conhecia como regra. Mas a partir daquele momento, Deus o tornou um judaizante. Por quê? Porque ele estava defendendo o que nenhum dos judeus defendiam, mas ele defendeu. Então, o que eu acho importante para a nossa vida é isto, que nós comecemos a andar na presença do Senhor e meditarmos nas suas leis, porque as suas leis são justiça, e a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não há homem que pratique uma justiça que exceda a de Deus. Deus, ele é o único que é juiz, fiel, santo e poderoso. A Bíblia aqui, irmãos, ela não afirma que Oséias, ele iria, mas ele já estava incluído no livro de Josué, no capítulo 1 e verso 2, se não me falha a memória, porque a Bíblia diz assim, que Josué, ele tomou posse daquele povo, ou seja, após a morte de Moisés, o Senhor entregou na mão de Josué toda aquela nação. Posteriormente, ele pega e determina a cada um dos seus povos, após entrarem, assumirem a terra, que eles começassem a fazer a divisão da terra. E Calebe, quando estava escutando isto, ele chegou e conversou com Josué, dizendo assim: olha, Josué, você se lembra o que disse Moisés a meu respeito? Eu defendi.
aquilo que os 10 não estavam defendendo. Então nós defendemos juntos. Era o que ele estava dizendo. E aí Josué, ele pega e fala assim: não, você e a sua descendência têm direito a esta terra. E o interessante é que Caleb, ele saiu de uma tribo das menores, que era a tribo de Judá. Ele saiu de lá. Ou seja, não tinha um da tribo de Judá que quisera ir ao campo, mas Caleb saiu de lá e foi. E isso é muito importante para a nossa vida. E é por isto que nós podemos aplicar isto para a nossa vida. Porque os israelitas, aquela grande multidão, quase 2 milhões de pessoas que saíram de dentro do Egito. Eles, naquele momento em que saíram, eles foram morrendo no deserto. Mas Josué e Caleb entraram na terra com as novas descendências que foram introduzidas naquele lugar para tomarem posse daquele reino. Por quê? Porque não se achava culpa neles, porque eles andavam em retidão na presença do Senhor. E esta é uma das condicionais que entra na nossa vida nos dias de hoje. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa maneira de dizer que não andam segundo a carne é o que é o desejo nosso no nosso cotidiano. Nós, nesses últimos tempos, estamos visualizando uma das piores coisas que já esteve sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus, aleluia, ela não nega-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, ele não se nega a si mesmo, porque ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, ninguém é dispensado da presença de Jesus. Jesus, ele está com a sua igreja. Ainda que o cerco esteja apertando, o cerco esteja aumentando, mas Jesus está com a sua igreja e ele não volta atrás na sua palavra. Amados, agora vamos ver o porquê temos que andar no Espírito. Se Caleb e Josué tivessem com temor e observado tudo aquilo e tivessem perdido o temor a Deus, eles se recusariam a entrar na terra também. Mas eles não estavam visualizando uma coisa material. Eles estavam visualizando uma coisa que seria de ordem espiritual. E sabe o que era? Nós não temos a força que eles têm, nós não temos a capacidade que eles têm. Eles são homens de guerra, mas nós temos o Senhor que habita ao nosso lado. Aleluia. É Ele que habita, é Ele que permanece conosco, é Ele que olha para a nossa retaguarda, para a nossa frente, a nossa lateral direita e esquerda. É somente Ele que cuida da sua igreja. Aleluia. Não há ser humano que possa fazer alguma coisa se o Senhor se colocar em pé e a sua igreja estiver debaixo da sua graça. Não há ser humano, até porque nós visualizamos isto dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava preso, já estava para morrer, porque seu irmão Tiago já havia passado a espada e sido degolado. Ele iria morrer também, mas existia uma igreja que estava em oração, aleluia, e Pedro foi livre, saiu daquele lugar para glorificar ao Deus dos céus, aleluia. É isso que Deus quer da nossa vida.
que nós andemos em espírito, para que visualizemos e vislumbremos aquilo que Ele tem para nós, além do Rio Azul. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja bem, há um trecho na Bíblia Sagrada, no capítulo 24 e versículo 10 de Provérbios, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Ou seja, você não terá capacidade alguma, você será exterminado. Mas aí a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque aquele que serve a Deus, ele não fraqueja, ele não titubeia, ele sabe em quem ele confia, aleluia. E como ele sabe em quem ele confia, aleluia, ele se vai para os braços do Senhor, ele entrega todos os desejos ao Senhor e sabe que Deus, ele vai tomar conta. E quando Deus toma conta de um desejo teu, meu, nosso, Ele dá resguardo ao seu povo e liberta para a glória do seu nome. Até porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então, amados irmãos, é por isso que nós não podemos afrouxar no dia da angústia, porque a nossa força, ela se torna tão pequena como se tornou a dos 10 homens e de toda uma multidão de judeus. Veja bem, 40 dias eles entraram na terra, conheceram a terra, mas demoraram 40 anos para serem introduzidos na terra. Por quê? Porque eles se mostraram frouxos. E em que sentido nós podemos afirmar isso para a nossa vida? Porque se nós, diante da atual conjuntura, não olharmos para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, nós estaremos como aqueles varões que Jesus lançou a parábola, que se encontra lá no 25:14 a seguir do livro de Mateus. Que o Senhor Jesus, ele fala, olha, existia um homem que ele era dono de uma fazenda. E um dia, ele resolveu se retirar daquele lugar. E ausentando-se daquele país, chamou os seus servos. E aí, o que ele faz? Ele presenteia com alguns talentos a alguns homens. E é isso que acontece em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele esteve neste mundo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, após a sua morte, ele saiu da sepultura e foi para o Senhor. Ou seja, antes disso ele teve 40 dias com o povo dele ali na terra, com os seus discípulos, posteriormente apóstolos, que no grego é enviados. E aí ele esteve com eles naqueles dias, mas antes de ser assunto aos céus, ele falou assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para depois vocês saírem pelo mundo. Ou seja, Jesus, quando ele estava nessa terra, ele estava preparando para dar um presente para os seus apóstolos, discípulos, posteriormente apóstolos. E quando ele os presenteou, o que aconteceu? Lá em Atos, diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo. E ali a igreja começa a ter um crescimento. Começa com 3.000, passa para 5.000 e chega nos dias de hoje com muitos milhares de cristãos que já pereceram também.
Mas, amados, Deus ele presenteou através de Cristo o seu Espírito Santo à sua igreja. E foi essa parábola que Jesus falou lá no capítulo 25 de Mateus. Ele presenteou aos homens com alguns talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. E o que aconteceu com esses 3 varões? O que tinha ganhado 5, ele foi e investiu. Aleluia! Isso nos dá o quê? O direito de nós investirmos naquilo que Deus nos deu. Se você tem 1 talento, você pode angariar, trabalhar com ele para ganhar outro talento. Jesus ele se agrada daquele que o busca. A palavra de Deus ela afirma que aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. E isso é um investimento. Porque Deus ele tem prazer em escutar a voz dos seus filhos na calada da noite. Aleluia. Não que durante o dia você esteja longe do Senhor, não. Porque a Bíblia diz lá no livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. E aí o que acontece? Um investe e ganha mais 5 talentos. O outro investe e ganha mais 2 talentos. Mas o terceiro não. O terceiro ganhou só 1 talento. E aí o que ele faz? Ele achava que aquele senhor era terrível. Mas ele, como senhor, ele conhecia a capacidade de cada um. Ele conhecia aquilo que poderia identificar ele com ele. Ou seja, quando Jesus ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ele tinha uma identificação com o Senhor. E a mesma coisa é quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Há uma diferenciação. E Deus ele conhece a nossa estrutura, como diz a palavra do Senhor, e se lembra que nós somos pó. Ele sabe que nós pecamos por obra, pensamento e palavra. Logicamente, maneiras para se livrar do pecado, que é o orar sem cessar. Quando nós pecamos, nós temos o direito e o livre-arbítrio de chegar em Jesus Cristo, que é o supremo advogado, e dizer, Senhor Jesus, eu pequei, me perdoa. E ele, como advogado fiel, ele vai interceder ao Pai. Como? Ele vai chegar em Deus e vai falar, Senhor, aquele homem pecou, mas reconheceu o seu pecado. Perdoa ele, porque ele é necessitado e carente. E o interessante é que eu aprendo com isso, que nós somos carentes dioturnamente. Na conversa que eu estava tendo com um ébrio, ele falou assim para mim, quantos pecados você tem? Aí eu falei assim para ele, olha, não interessa a multidão de pecado que eu tenha não. O que interessa é que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. Porque o homem ele peca mesmo. É natural do ser humano pecar, mas tem que ser natural do ser humano reconhecer o seu erro e chegar-se a Jesus Cristo e pedir-lhe perdão, porque é só Ele que tem poder para perdoar. E aí, amados, aquele varão que estava com apenas 1 talento, achou que o mestre era rigoroso. Porém, o mestre, quando chegou na terra, ele chamou os 3 varões e aí pediu conta daquilo que ele os havia confiado. E um trouxe 10, e o outro trouxe 4, e aquele que tinha 1 talento,
Ele chamou para a responsabilidade também. E quando ele chama aquele varão, ele conversando com ele, o varão fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um ser justo, e eu fiquei com medo. E aí eu enterrei o talento. E quando eu enterrei o talento, eu fiquei sossegado. Era isso que ele estava dizendo. Porque ele não tinha perdido. Há uma diferença em perder e enterrar. E ele enterrou o talento. Ele sabia onde estava. Aleluia. Se eu e você temos enterrado os nossos talentos, vamos lá porque nós sabemos onde está. E Jesus, Ele quer de nós que nós trabalhemos neste talento. E quando aquele varão, ele chega com esta expressão, aquele senhor daquela terra, ele fala assim: olha, você não é digno de nenhuma misericórdia. Você vai ser lançado fora. E até o que você tem será tirado de você. E entregou aquele um talento para o varão que o havia se comprometido com o Senhor, que tinha 5 talentos, formou 10 e ainda ganhou mais um. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele só vai cobrar esses talentos no dia da sua vinda, que Ele arrebatar a sua igreja. Aleluia. Aí Ele vai cobrar os talentos da nossa vida. Aleluia. É por isso que é bom trabalharmos com aquilo que Deus nos deu, porque Ele quer que nós sejamos como 2 igrejas da Ásia. As 2 igrejas da Ásia, que era Esmirna e Filadélfia, diante de 5 igrejas, que eram 7 igrejas na Ásia, as únicas que se destacaram foram estas 2. E o Senhor prometeu coisas boas e grandes para eles. Por quê? Porque eles não recuaram, mas tiveram prazer na lei do Senhor. Andaram na sua lei de dia e de noite. Andaram diante da justiça do Senhor. E fizeram os seus caminhos nas tormentas. Porque o Senhor, Ele traça caminho na tormenta. E nós também traçamos caminho na tormenta. Só que o que acontece com a nossa vida? Às vezes nós queremos cortar caminho, mas o Senhor não quer corte de caminho. Ou seja, o caminho que Ele preparou para nós. Ele sabe, aleluia, os momentos de dificuldade que nós iremos passar. Só que tem uma coisa, tanto para uma igreja quanto para outra igreja, olha só o que é que Jesus falou. O próprio Senhor Jesus: eu conheço a tua tribulação. Isso foi para a igreja de Esmirna. A tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Só que vem um porém: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A fidelidade daquela igreja, ela entrou nos anais da história, porque hoje nós estamos visualizando isto na palavra do Senhor, e não é diferente para nós agora. No futuro, um dia alguém vai falar: a igreja do Jardim Pinheiros esteve aqui, aleluia.
principalmente no âmbito que se diz quando a igreja for recolhida da face da terra, porque essa igreja que está aqui agora, aleluia, em um abrir e fechar de olhos, Jesus retirará da terra para a glória do nome dele, aleluia. A igreja de Filadélfia, o Senhor ele já foi mais longe no assunto. Ele falou assim: olha, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a palavra da minha paciência, aleluia. Quando nós guardamos a palavra da paciência do Senhor, aleluia, Ele diretamente, não é outro ser, não são os anjos, mas Ele diretamente fala conosco, que é Ele que nos guarda, aleluia. E olha só, e porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Se nós conservarmos o que nós temos, aleluia, o próprio Senhor Jesus nos capacitará, nos guardará, nos livrará e nos abençoará para a glória do nome dele, aleluia. E amados, neste dia de hoje, guardem a palavra do Senhor, guardem as palavras que o Senhor tem dito, porque a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse Espírito não é de ser humano, não é de homem, mas é o próprio Espírito do Senhor Jeová, é o Espírito de Cristo que está e que nos envolve e que está no nosso meio para a glória do nome dele. Vamos estar em pés e agradecer a Deus. Desculpe, vou passar. Graças a Deus, meus irmãos, mais um culto que pudemos oferecer a Deus e ficará registrado, não apenas em gravação, mas eu creio que ficará registrado na história do Jardim Pinheiros, na história como o nosso presbítero tem falado, que o Jardim Pinheiros passou por aqui. Hoje nós estamos num grupo resumido aqui, só a equipe necessária para fazer este culto, para transmitir este culto, para alcançar, creio que dezenas, centenas, e por que não dizer pela internet, crendo o alcance dela, milhares de pessoas, se assim também desejar. Então, eu creio que a palavra de Deus tem sido semeada. Basta nós, como terra fértil, adquirir essa palavra e pela fé deixar ela gerar o fruto. Deus abençoe o presbítero Edberto, cada vez mais, sempre convocado de sim. Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, estará orando e já nos ministrando a bênção apostólica. Queremos agradecer aos nossos irmãos que estiveram conosco para tornar possível esse culto. Então aqui nós agradecemos a vida do João, a vida do Joel, a vida do nosso irmão Rafael, sempre confundo o nome dele com o nome do irmão dele, nosso irmão Rafael, e a equipe de louvores. Não chegamos a 10 pessoas aqui, mas eu creio que a bênção de Deus é completa sobre todos, em nome de Jesus Cristo, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo também e anunciando que nós estamos aqui também debaixo da bênção do nosso pastor, tanto o nosso pastor presidente, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Curitiba, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, como do nosso pastor local aqui da congregação do Jardim Pinheiros, pastor José Soares, a qual tem nos abençoado para estarmos aqui também realizando esse trabalho. Deus abençoe a vida do nosso pastor e toda a sua família. Presbítero Edberto orando, abençoando a todos os nossos irmãos presentes e aos nossos irmãos
que estão acompanhando e já ministrando a bênção a todos. Senhor Deus, lhe agradecemos nesta presente data pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, e neste momento oramos por todos os que estão, Senhor, assistindo este culto online. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, haja libertação, que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito e que esta palavra venha de encontro, Senhor, à mente dos Teus filhos e de cada um dos ouvintes. Deus, em nome de Jesus, tenha de misericórdia do povo que está sobre a face desta terra, livrando, Senhor, de todo perigo, de todo mal. Senhor, e que este vírus venha cair por terra diante do Senhor dos exércitos. O Senhor que dá a última palavra, o Senhor que restaura a saúde, o Senhor que liberta e dá liberdade do cativeiro. Pai, em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja para a glória do seu nome, e tenha de misericórdia, Senhor, daqueles que irão assistir este culto online, para que eles venham a ter um encontro de agradecimento, Senhor, com a tua pessoa. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos para a glória do seu nome. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam não só hoje, mas sempre dentro de nossos corações. E todos digamos a uma só voz: Amém. Deus abençoe.